E eu gostaria muito de, nessa noite, nós meditar na palavra de Deus, né? Nessa data tão importante, né? A Páscoa simboliza tanto para todos nós, né? Eu acho que não existe uma mensagem mais contundente e mais forte do que a mensagem da cruz. E nós, nesse mês, nós ministramos, né, sobre o tema, quando o fim se torna um começo, né? E usamos de base o texto de João 19:30, que diz: tendo o provado, disse, está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Esse foi o ato que Jesus Cristo fez por nós, né? Quando Ele diz, está consumado, Ele está dando algo extraordinariamente maravilhoso para cada um de nós, pelo sacrifício da cruz. Então, nós tivemos 4, e essa é a 5ª mensagem, sobre a mensagem da cruz, sobre a crucificação. Ontem à noite nós tivemos um momento muito especial com os jovens ali fora, o luau. Eu quero desafiar você que não está vindo no sábado, venha. Venha experimentar o que Deus está fazendo junto conosco. Muito maravilhoso. Você que às vezes não tem um compromisso no sábado à noite, tire um tempo para vir aqui junto com a nossa equipe. Venha aproveitar para você provar aquilo que Deus está fazendo, por meio do Espírito Santo. Então eu queria nessa noite dar sequência, né, daquilo que nós falamos nesse mês. E eu gostaria de usar hoje o texto de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 16. O texto, a partir do versículo 1, nós temos um momento mais maravilhoso, que foi o que cantamos aqui, porque Ele vive, porque nós cremos no que está aqui. Capítulo 16 de Marcos, eu vou usar a NAA, e você pode me acompanhar aqui se quiser, ou aí na sua Bíblia, ou no seu smartphone. Fique bem à vontade. Versículo 1 diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, aleluia. Não está aqui. Veja o lugar onde tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele disse. E saindo elas fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela,
foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. E estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido ressuscitado, que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus se manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo. E indo eles, anunciaram aos demais, mas também estes 2, eles não deram crédito. Então veja que a estes 2 também eles não deram crédito. Então é interessante que a mensagem da ressurreição de Jesus Cristo, ela foi logo em seguida anunciada. Mas o que me chama muita atenção é a incredulidade que vem, às vezes, numa notícia tão maravilhosa como essa, num advento tão grande como este, da ressurreição de Jesus Cristo. Foi algo que todo o povo de Jerusalém viu. Foi algo comentado no mundo antigo e todos ficaram sabendo. Mas algumas pessoas, e aqui cita Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, cita essas mulheres que elas cedo de manhã, elas foram para fazer uma visita ao túmulo. Foram levar especiarias, foram levar óleos, foram fazer o seu momento de devocional ao corpo de Cristo. E surpreendidas por essa obra poderosa de Deus, nem elas mesmas no começo acreditam. E é tão interessante que essa passagem de Marcos 16, ela se encontra em Mateus 28, do 1 a 8, e se quiserem depois anotar e ler, em Lucas 24, do 1 ao 12, e em João 20, do 1 ao 10. Esses capítulos, esses 4 capítulos, o de Marcos 16, de Mateus 28, de Lucas 24 e de João 20, eles trazem o mesmo relato, com algumas colocações um pouco diferentes, porque eram escritos por pessoas diferentes, relatados por pessoas diferentes. Lucas traz um relato, Mateus traz um relato um pouquinho diferente, Marcos e assim por diante, João, mas o contexto é todo o mesmo. O contexto da obra é que Jesus Cristo tinha ressuscitado, aleluia, e que ele estava vivo. Mas note que quando eles ouviram que ele vivia, no versículo 11, que Jesus aparece para Maria Madalena, se revela para ela, e ela vai e conta para eles, diz que eles não acreditaram. Na sequência, eles indo anunciaram também, aos demais discípulos, e diz que esses também não deram crédito. Será que isso não tem uma pequena relação com hoje? Com os dias de hoje? Quando nós falamos de Jesus Cristo, quando nós contamos o que Jesus está fazendo, os milagres, quando Ele ressuscitou na minha vida, que Ele me retirou daquele lugar onde eu vivia, quando Ele ressuscitou na vida da minha esposa, quando Ele ressuscitou na vida de cada um de vocês, e que nós contamos isso a outros amigos nossos, familiares nossos, pessoas que nos conhecem, e alguns deles também não acreditam. Não parece ter uma
uma relação de incredulidade ainda hoje. Então eu creio que esse advento da ressurreição de Jesus Cristo, ele precisa comunicar demais com nós. E Paulo, ele tem um entendimento, e eu gostaria de ler esse texto em Filipenses capítulo 2, no versículo 5, porque ontem, quando falei a respeito dessa obra de Cristo, o que mais tem me chamado a atenção, e eu falei ontem que isso tem mexido muito comigo, nesse mês que nós estudamos muito a respeito da obra da cruz e do sacrifício da cruz e dos benefícios da cruz que nós obtemos através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, tem me machucado porque talvez uma das coisas que mais faz nós sofrer, talvez seja isso mesmo que nós ouvimos ali, que foi a incredulidade deles, né? E Jesus Cristo, o Senhor, Ele teve uma atitude que marca nossas vidas, que marca qualquer um de nós, a não ser que nós não consiga entender dessa maneira. E aqui, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo 5 de Filipenses, ele diz o seguinte: tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, ele não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser tido a qualquer custo. Olha a diferença da atitude de Jesus Cristo e a atitude de Lúcifer, que Satanás ele usou de todas as formas para tentar ser igual ou a mais do que Deus, a se exaltar acima de Deus. E Jesus Cristo não achou que isso, fosse algo que ele precisasse ter ou fazer a qualquer custo, mas diz pelo contrário no versículo 7, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Olha só, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso diz, olha só, Paulo, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. E aí no versículo 10 ele diz, porque ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Jesus Cristo, Ele fez algo por nós, que nós não podíamos fazer. Como homem, Ele se submete, Ele se humilha, Ele se esvazia, Ele é ofendido, Ele é humilhado. Se nós voltássemos no capítulo 14 de Marcos e desse uma olhada até a crucificação no capítulo 15, nós ia ver por quantas Jesus Cristo, nosso Senhor, passou por cada um de nós. E aqui Paulo diz que ele se esvaziou, e ele tomou uma atitude. Em Efésios capítulo 4, no versículo 7, diz que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz que quando ele subiu às alturas, ele levou o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus Cristo, ele desceu, tomou as chaves do poder das trevas
e do nosso adversário, e levou cativo. E diz que ele deu dons aos homens, e ele diz, ora, o que quer dizer? Versículo 9. Ele subiu, senão que também havia descido até as regiões da terra. Ele desceu, e aqui, diz que aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Veja que o que se esvaziou, o que nós vimos ali, em forma de servo, que não quis se encher, que não quis se orgulhar, depois Deus o enche ele de graça, de poder. E interessante que nós hoje, como cristãos, às vezes, nós perdemos oportunidades extraordinárias de passar e viver uma vida em Deus, de uma forma em que nós vamos agradar a Deus, e que vamos fazer e cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Veja que Paulo diz que essa graça foi concedida a cada um de nós. Não foi a alguns, foi a todos nós, irmãos. Nós recebemos essa graça de servir como Jesus, homem. Aqui está falando do Jesus, homem, que se esvaziou. Mas eu volto para o texto, que veja que aqui Jesus, nessa passagem, ele traz algo para mim, que o que mais me chama a atenção é que aqui Jesus, ele vem trazendo algo para nós olhar para ele e nós nos modelar, para nós como homens, nós olhar para Jesus e nós ver que Jesus passou por isso, e que eu e você podemos passar. Mas ontem eu li os versículos que Jesus, ele foi, antes de ser crucificado, ele foi humilhado, ele foi chicoteado, ele foi traído, as pessoas batiam nele, e diziam, vendaram os olhos deles e batiam nele e diziam, profetiza agora quem te bateu. E ontem à noite nós estávamos falando sobre isso ali. Só que Jesus sabia quem estava batendo nele. Jesus conhece os nossos pensamentos, meus irmãos. Jesus não conhece só a nossa feição. Ele conhece o nosso sentimento. E Jesus, como homem, ele foi tentado a dizer coisas. E eu falei sobre isso ontem, que nós, às vezes, quando tentados, nós dizemos, nós não esperamos, nós não se esvaziamos de nós nos enchemos do nosso eu, como homem. E Paulo diz que é para nós ter o mesmo sentimento que houve em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era Deus, mas viveu como homem. E como homem deu exemplos que eu, homem, preciso não fazer. Eu preciso renunciar para que eu receba o enchimento do Espírito Santo. Aleluia. Nós só vamos ser cheios quando nós obedecer, quando nós entrar numa forma de servos, e que a palavra de Deus, ela se torne verdade, que eu acredite nas palavras que o Senhor diz a meu respeito. Tudo que o Senhor fala,
é porque Ele quer nos ensinar algo. Mas aqui, nós notamos que elas, depois de verem, no versículo 9, havendo Jesus ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual ele tinha, olha só, expulsado 7 demônios. E ela logo partindo foi anunciar aqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Mas diz que esses, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, eles não acreditaram. Sabe, queridos, essa incredulidade em nós, de não acreditar naquilo que o Senhor apareceu para nós e nos deu um comissionamento, nos deu uma ordem, tem sido impedimento ou um empecilho de eu e você talvez sermos improdutivos ou infrutíferos. E Jesus diz que nós precisamos dar frutos. Quando ele estava dando ensinamento em João 15, ele falava da importância dessa nossa ligação com ele para que nós produzamos os frutos verdadeiros, os frutos necessários. Então, para mim estar ligado em Jesus, eu preciso acreditar nas palavras dele. E veja que diz que depois disso, Jesus se manifestou-se em outra forma, veja bem, já em outra forma, a 2 deles, que estavam a caminho do campo, e indo eles anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram créditos. Então a incredulidade estava trazendo a esses homens uma incapacidade através de fé, eles fazerem algo para Deus. Mas no versículo 14, diz que finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Veja que precisou, sabe, gente, e tem alguns textos da Bíblia que me chama muita atenção, que às vezes o Satanás, ele cega tanto o entendimento das pessoas, que eles querem que às vezes ressuscite um morto para que eles creiam. No caso de Lázaro, eles queriam que Abraão desse um jeito que ele voltasse aos familiares, ou o mendigo voltasse para que eles dessem crédito à palavra. E foi dito o seguinte: se eles não acreditam nos profetas, vão acreditar se ressuscitarem os mortos? Então a incredulidade, ela traz algo terrível, que cega o nosso entendimento, impede o nosso crescimento espiritual, impede de nós dar frutos, impede de nós orar pelas pessoas, impede de nós ser testemunhas. Hoje de tarde estava vendo minha esposa dar testemunho para uma sobrinha nossa, pensei que maravilhoso é o testemunho, porque é no testemunho que as pessoas acreditam naquilo que Deus faz nas nossas vidas. Então, Jesus despertou essas mulheres, esses 2 discípulos do caminho de Emaús, para que eles fossem e testemunhassem. Mas veja que precisou que Jesus viesse e entrasse no ambiente que eles estavam ali, que diz no versículo 14, finalmente diz, Jesus aparece aos 11. E diz que a primeira coisa que ele diz é que ele censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, por não
darem crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E é interessante que a partir de então, Jesus traz a mensagem para mim e para você. E eu gostaria muito que, se nessa noite você saísse daqui com esse entendimento, que Páscoa, essa passagem, esse momento que nós estamos vivendo hoje, se nós entender que Jesus, ele nos tirou da escravidão do pecado e nos transformou para uma vida nova. Ele ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida. Juntamente com isso, ele nos dá essa ordem aqui de João, de Marcos 16:15, e disse-lhes, Marcos 16:15, Jesus fala: vão por todo mundo. Preste atenção, isso é muito chave para nós. Sabe para quem que Jesus está falando? Para ti, para mim, para você. Está falando para nós. O que ele está dizendo? Vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Essa ordem é para nós que estamos aqui. Não é para aquele que ficou em casa, que nós viemos ouvir nessa noite. E ele diz: vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. O que é o evangelho? A palavra de Cristo, a palavra de Deus. Se nós pregar o evangelho, quem tem compromisso com essa palavra é Deus. Ele diz: eu velo pelas minhas palavras para que elas se cumpram totalmente. Então Jesus está dando para mim e para você uma comissão, uma tarefa, para que eu e você façam. Ele diz: prega o evangelho a toda criatura. Agora, terão pessoas que não vão acreditar. Poderão ter pessoas que não vão acreditar. Mas aqui ele diz algo extraordinário, versículo 16. Ele diz: quem crer, primeira coisa, tem que crer. Ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Olha só. Então ele deixa bem claro que é para nós ir pregar o evangelho a todas as pessoas. E quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, ele diz, será condenado. E aí ele começa a dar algo extraordinário, que isso eu fico muito feliz quando eu ouço isso. Ele diz: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Olha só, qual que é os sinais que acompanharão aqueles que creem em nome de Jesus? Ele diz: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia. Eles ficarão curados. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Quantos de vocês já viram isso? Eu já vi. Quantos irmãos eu já vi serem curados? Pessoas que foram curadas da cegueira espiritual. Eu era um que era cego. Muitas vezes eu tinha sido confrontado. Mas o dia que eu entendi o verdadeiro evangelho, eu comecei a ver de outra forma. E o evangelho que eu criei, ele alcançou a minha família, ele alcançou meus amigos,
Ele alcançou pessoas que eu nunca imaginei que eu ia pregar o evangelho. Ele alcançou, porque tem uma promessa, que ele diz aqui no versículo 17, esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará mal, e imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Você quer ver milagres? Eu quero. Você quer? Você pode provar isso, meu irmão, porque os sinais vão acompanhar os que creem. Talvez você aqui não está aqui aquela pessoa que você queria que estivesse com você, aqui junto com você, ou ainda não está congregando. Sabe, a fé é nós aplicar. A fé é a ação de nós acreditar. Porque a fé é nós trazer a existência. Hebreus fala, 11:1, que a fé é nós trazer a existência das coisas que nós ainda não vimos, mas nós cremos. E para isso é que nós podemos usar o nome de Jesus. Quando Jesus chega no túmulo de Lázaro, a Bíblia diz que Lázaro já há 4 dias estava morto. A própria irmã dele falou que ele já fedia. Mas Jesus diz, Lázaro 11, vamos abrir lá, Lázaro, João 11. Veja que, ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou, olha só, então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, diz Jesus. E ele vira para Maria e diz, você crê nisso? Porque Jesus, ele tem o poder da morte. Ele detém o poder da morte. Ele detém as chaves do inferno e do poder das trevas. E ele tem a vida. Ele é a vida, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ele ressuscitou para que eu e você tenha vida e vida abundante. E por isso que ele dá essa ordem para nós, essa tarefa, para nós e por todo mundo. Sabe, queridos, mas quando Jesus dá uma tarefa dessa para mim e para você, muitas vezes nós arrumamos muitos argumentos para dizer que nós não podemos, por um motivo ou por outro. Nós criamos muitos obstáculos. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Basta de nós criar obstáculos. Basta de nós estar arrumando impedimentos para aquilo que Jesus fez e deseja que eu e você faça. Sabe, queridos, basta. Acabou esse tempo de nós estar argumentando, porque é muito fácil nós arrumar muitos argumentos, e argumentos que eles podem até ser muito bons,
Mas até quando que nós vamos ir vivendo dessa maneira? Até quando que nós vamos viver sobre essa incredulidade? Ou debaixo dessa desobediência da ordem do grande Deus? Eu pergunto para ti nessa noite, até quando? Será que o sacrifício de Jesus não foi importante? Você não precisa responder. Mas imagine você o tamanho dos nossos pecados. Imagine você que Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele era o Cordeiro perfeito, que não tinha nenhum pecado. Por que Jesus teve que morrer por mim? Por que Jesus teve que pagar um alto preço pelos meus pecados? E eu tenho que continuar desobediente? Pense contigo. Por que eu não respondo sim? Sabe, meus irmãos, a Páscoa é um momento de reflexão. Mas ela é uma data extraordinária e maravilhosa, e eu hoje cedo falava como eu gosto da Páscoa. Ela traz tanta alegria no meu coração, porque é um dia de festa, de comunhão, de se reunir com os familiares. Até nós falávamos lá em casa, como é que era na família da minha esposa, na minha família. Eu acredito que era de vocês também. Aquele ambiente, né, mais antigo que, pense aí como é que era, né? Carne assada no espeto de pau, mesa cheia, toda a família em volta, respeito, era muito temor dos filhos com os pais. Parece que tudo tinha mais seriedade, parece que tudo tinha mais valor naquela época. Pense comigo, meus irmãos. Será que o grande comissionamento de Cristo, será que ele mudou? Pense contigo. Será que o sacrifício de Jesus por mim, aquele homem miserável, pecador, será que ele barateou? Será que hoje ele já não vale mais? Será que hoje eu não tenho mais que obedecer o que ele diz? Será que o meu coração está tão duro a tal ponto que isso aqui não mexe mais comigo? Que o Evangelho parece que não é mais tão verdade? Parece que nós ouvimos, mas parece que nós continuamos incrédulos, como esses aqui. Imagine, queridos irmãos, se nessa noite Jesus entrasse aqui e censurasse nós, né? Corrigisse nós, sabe? Reflita. Talvez você já recebeu alguma tarefa de Jesus, fora dessa aqui. Talvez nós já recebemos. Mas nós estamos esperando, porque talvez eu possa me aposentar, né? Talvez eu possa comprar uma casa ou duas a mais para mim alugar, para mim não precisar de ir para a obra dependendo do Senhor. Sabe, se você não for para a obra dependendo do Senhor, você vai parar, você vai desanimar.
porque quando nós somos incrédulos e acreditamos só em nós, vai chegar uma hora que nós vamos desmorecer. Mas quando nós aprender a depender, como Cristo dependeu totalmente do Pai, a obra foi totalmente diferente. Eu quero convidar a equipe de louvor para vir para cá, para nós orar. Eu creio que essa noite, queridos, nós precisamos sair daqui com o entendimento que a Páscoa, o Pachá, ou Peixe, é essa palavra no hebraico, no grego, ou no aramaico. Nós precisamos entender que nós recebemos uma passagem para viver uma nova história. Que eu e você, queridos irmãos, nós fomos retirados de um lugar que ninguém podia nos tirar. Ninguém podia me tirar da vida que eu vivia, do pecado. A minha esposa tentou, não conseguiu. Os meus pais, a polícia que tentou comigo não conseguiu. O Ministério Público me acusou e não mudou a minha vida. Mas o dia que eu encontrei com Jesus Cristo e com a sua palavra, tudo mudou na minha vida. E eu posso dizer que isso pode acontecer com cada um de nós, porque eu não sou diferente de nenhum de vocês. Só uma coisa eu poderia ser mais que vocês: é mais pecador.